Na noite mais sombria da história humana, o amor de Deus brilhou com toda a sua força, porque foi justamente nessa ocasião em que Jesus, embora triste pela traição que ele sofreu do seu discípulo Judas, ele não se deixou abalar, mas foi até o fim na sua missão. E para representá-la de maneira permanente na vida dos cristãos, deixou como memorial a Santa Ceia do Senhor. E é justamente de tudo isso que nós vamos falar na mensagem de hoje. Fica com a gente até o final e vamos compreender mais sobre o amor do Senhor Jesus e o seu desejo de nos salvar. Olá, eu sou Dinael França, seu amigo cristão, e hoje nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada um trecho bastante lido e conhecido pelos cristãos que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26. Trata-se de um trecho, como eu disse, bastante conhecido, porque ele trata da Santa Ceia do Senhor. E Paulo começa escrevendo as seguintes palavras: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo introduz a descrição da Santa Ceia com uma declaração de autoridade apostólica, dizendo que o que ele haveria de ensinar para os coríntios, ele havia recebido tal conhecimento diretamente do Senhor. Isso é interessante porque o apóstolo Paulo não fez parte dos 12 apóstolos originais. Pelo contrário, ele era até então um ferrenho perseguidor da igreja, um declarado inimigo de Cristo, mas numa das suas jornadas persecutórias contra o cristianismo, ele teve encontro na estrada de Damasco com o próprio Cristo, glorioso e ressuscitado. E a partir dali, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Ele então se converte a Cristo, se torna um grande apóstolo, mais conhecido até do que os outros 12, e por meio dele, Deus revela nas epístolas, e em Atos também, muitos e muitos mistérios que trazem conforto para o nosso coração e fortalecem a nossa fé em Deus e no seu amado Filho, Jesus. E o cenário daquilo que Paulo vem a descrever nesse trecho lido ocorre justamente na noite em que Cristo foi traído. Paulo diz o seguinte: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Era uma noite de quinta-feira, uma noite muito escura e muito sombria, espiritualmente falando. Porque Satanás, nosso adversário, entrou em Judas, possuiu aquele apóstolo e o levou então a cometer aquela maldade que foi entregar Jesus para os seus algozes a troco de um punhado de dinheiro. Nessa noite, portanto, com a traição cometida por Judas, a maldade humana atingiu o seu ápice. E justamente nessa ocasião em que a maldade, a malignidade do homem pecador atingiu o seu auge, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, brilhou com todo o seu fulgor, com toda a sua força. Porque foi justamente aqui que ele, Jesus, estabeleceu o seu memorial de amor, a Santa Ceia, por meio da qual ele nos pede então que nós sempre nos lembremos da sua morte sacrificial, anunciando ela e o seu significado, até que ele venha nos buscar. Cristo então, como diz o versículo 24, ele, tendo dado graças, partiu o pão e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O Evangelho de Lucas, numa narrativa paralela sobre esse mesmo evento, diz que Cristo tomou o pão e disse: Tomai e comei. Isto é meu corpo que é dado, que é entregue por vós. Então aqui, Jesus anuncia a sua morte sacrificial, justamente na noite em que a maldade humana atingiu o seu ápice. O amor de Cristo brilhou com toda a sua força. Onde o pecado do homem abundou, a graça do Senhor Jesus superabundou e a salvação foi anunciada por meio do sacrifício de Jesus, do seu corpo entregue naquela cruz e do seu sangue também derramado naquele Calvário. Porque no versículo 25 fala que, semelhantemente, também, depois de cear, Cristo tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória
de mim. E Paulo, no versículo 26, conclui de forma triunfante: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E nessas verdades fica notória uma realidade muito interessante, que é a seguinte: nós, humanidade, somos uma raça arruinada pelo pecado. Desde que os nossos primeiros ancestrais, Adão e Eva, pecaram no jardim, esse mal vem passando de geração em geração e, como resultado, todos nós, vergonhosamente, temos pecado. E uma das maneiras mais comuns e recorrentes do ser humano mostrar essa sua tendência pecaminosa e, de fato, cometer pecados é por meio do seu próprio corpo. Sim, usando ele como instrumento de toda sorte de exageros, imoralidades, prazeres ilícitos. E, infelizmente, a verdade é que todos nós já nos dispomos a usar os nossos corpos como instrumentos para o pecado, para a soberba, para o egoísmo e para a satisfação ilícita e exagerada dos desejos carnais. Mas com Cristo não foi assim. Ele, desde a sua encarnação, desde a sua manjedoura também, até a cruz, ele nunca cometeu um pecado sequer. Foi, é e sempre será santo em toda a sua forma de ser, pensar, agir e sentir. E eu falei agora há pouco sobre esse padrão humano pecaminoso de usar o próprio corpo como instrumento do pecado. Em Cristo Jesus, esse padrão vergonhoso foi confrontado e quebrado por sua entrega sacrificial. Afinal de contas, ele mesmo disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Sim, o corpo do Senhor Jesus foi usado, entregue por ele próprio, apenas para fazer o bem e para nos salvar e para ser sacrificado em nosso lugar, a fim de que nós não tenhamos que arcar com as consequências do pecado, mas muito pelo contrário, ter a vida eterna. Então sim, em Cristo, esse padrão pecaminoso humano foi confrontado e quebrado por sua entrega sacrificial. Esse é meu corpo, que é entregue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Os ímpios deste mundo, por um lado, buscando pretexto para cometer as piores imoralidades e maldades imagináveis, gostam de dizer: meu corpo, minhas regras. Mas o Senhor Jesus, com todo o seu amor, com o objetivo de salvar o mais vil pecador, disse: este é meu corpo, entregue, dado por vós em sacrifício. Então, fica muito claro o contraste entre o homem pecador e o Deus Santo na pessoa do seu Filho Jesus, que se entregou de corpo, sangue e alma naquela cruz. Porque ali também, não somente o seu corpo foi entregue em sacrifício, mas o seu sangue foi derramado abundantemente. Com esse sangue, nós somos lavados e purificados de todo o nosso pecado. Para tanto, porém, é necessário crermos nele, na pessoa de Cristo, como Senhor e Salvador, e na obra perfeita, bendita, eficaz e consumada, obra de redenção, que ele realizou ali no Calvário, em favor de toda a humanidade, para disponibilizar e oferecer salvação, redenção e o perdão de Deus a todo e qualquer pecador. Basta nele crer, basta a ele se converter. Porque a promessa feita na quinta-feira à noite foi cumprida. Na quinta noite, no estabelecimento da ceia, o Senhor disse: isto é meu corpo, dado por vós. Na manhã do dia seguinte, na sexta-feira, ele já estava lá, crucificado, pregado naquele madeiro, oferecendo seu corpo, seu sangue e sua alma em sacrifício a Deus, para assim pagar os nossos pecados, eliminar as nossas culpas e abrir para todos nós um caminho de salvação. E como resultado dessa fé nele, da nossa conversão a ele, então nós devemos entrar no processo de santificação, pelo qual o pecado não é mais o nosso projeto de vida, não é mais o nosso estilo de vida, não é mais o nosso objetivo. Mesmo convertido, sim, nós falhamos, erramos, pecamos, mas não mais como um projeto, como um estilo de vida, mas sim como um incidente a ser evitado, a ser prevenido, porque por amor a Cristo e em consideração a tudo quanto ele fez, temos que viver na santidade, não mais oferecendo os nossos corpos como instrumento para o pecado, mas apenas para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, para aquilo que é lícito e para aquilo
que reflete o amor, a graça e a generosidade de Deus.